Salve galera, e aí, tudo beleza com vocês? Eu sou o Edu Parieri e é ótimo estar aqui com vocês para mais um vídeo do canal. A gente sabe que muitos mangás são criados todos os anos, mas são poucos os que conseguem prender a atenção de milhões de leitores e ao mesmo tempo apresentar um aspecto inovador, não só em termos de roteiro, mas de arte também. E com o passar dos anos, algumas dessas obras tiveram um papel crucial na expansão da indústria e na propagação dessa cultura para o resto do mundo. E não para por aí não, galera. Alguns mangás tiveram um impacto tão grande que eles não só se tornaram inspirações para histórias de outros autores, como também criaram padrões para a maioria do que a gente conhece hoje. E por isso eu resolvi trazer para vocês uma lista dos 10 mangás que tiveram maior impacto no mundo dos animes e contar um pouco do que aconteceu com cada um. Então, bora lá começar! Número 1. Astro Boy. Muita gente não sabe e nem sequer ouviu falar de Astro Boy, mas sem ele a indústria dos animes e dos mangás poderia nem existir. Essa obra foi criada pelo lendário Osamu Tezuka, que é o autor de obras consagradas como A Princesa e o Cavaleiro e Kimba, o Leão Branco. Além disso, ele também é conhecido como o pai do mangá, já que foi ele que deu origem a esse estilo de arte onde os personagens possuem a boca e o nariz pequenos e os olhos grandes e bem expressivos. E o mais legal na história do Tezuka é que antes de ele começar a fazer as próprias histórias, ele trabalhou vários anos como desenhista na Disney. Tanto é que se vocês observarem o mangá de Astro Boy, vocês vão perceber que o traço é bem parecido com o das produções da Disney lá da década de 60. Então dá pra perceber que o Osamu aproveitou tudo que ele aprendeu lá e criou um estilo de arte próprio, tão carismático e icônico, que acabou se tornando um padrão para todos os desenhistas japoneses a partir de então. E o anime de Astro Boy foi igualmente importante, porque ele foi um dos primeiros a ser exibidos em outros países. E por isso ele acabou se tornando uma porta de entrada para muitos nessa cultura. Uma outra curiosidade legal é que o Astro Boy também foi a grande inspiração para a criação do Mega Man, o protagonista de uma das franquias de jogos mais conhecidas e amadas de todos os tempos. Número 2. Dragon Ball. Cara, esse não tinha como, né? Depois de Astro Boy, esse definitivamente é um dos mangás mais importantes da história, e a morte do Akira Toriyama mostrou mais uma vez o tamanho da influência que Dragon Ball tem. Pra vocês terem uma ideia, teve até presidentes e oficiais do alto escalão de alguns países prestando seus sentimentos e condolências à família do Toriyama. Vários influencers comentando nas redes sociais o quanto essa obra representou na vida e no trabalho deles. Além disso, Dragon Ball também foi a inspiração por trás de outros dois gigantes da indústria que são Naruto e One Piece. O Masashi Kishimoto e o Eiichiro Oda já contaram em entrevistas sobre as oportunidades que eles tiveram de se reunir com Toriyama. E eles comentaram muito não só sobre a forma genial como ele enxergava as coisas, mas também sobre como ele era uma pessoa que tinha muito conhecimento de várias coisas. E em termos técnicos, o Toriyama foi bem parecido com o Osamu Tezuka, porque ele estudou o que já estava se estabelecendo como padrão na época, e em cima disso ele criou um estilo próprio, um traço característico das obras dele. E como ele era um cara criativo, que gostava muito de inovação, o trabalho dele logo furou a bolha e se estendeu a outras mídias. Nos games ele fez muito sucesso como character designer da franquia Dragon Quest, que começou lá em 1986, e também no jogo Chrono Trigger, que foi lançado lá em 1995 para o Super Nintendo, e alguns anos depois ganhou uma versão aprimorada para PlayStation e Nintendo DS, onde eles colocaram cutscenes em anime. Inclusive, vale mencionar aqui que Sandland, a obra mais recente do Toriyama, ganhou um anime e um game que foi lançado esse ano e está com avaliações muito positivas lá na Steam. Número 3. Sailor Moon. Junto com Dragon Ball e Pokémon, essa foi uma das séries que colocaram os animes no mapa. Tem muita gente aí que fala que Sailor Moon foi o primeiro Mahou Shoujo da história e tal, mas eu já vou dizer pra vocês aqui que isso não é verdade, galera. O primeiro mangá que inaugurou esse estilo se chama Himitsu no Ako-chan, e o primeiro anime a ser criado desse gênero foi o Mahou Tsukai Sally. Além desses, A Princesa e o Cavaleiro do Osamu Tezuka também pode de certa forma ser considerado como um precursor desse gênero. O que acontece é que Sailor Moon foi a série que de fato popularizou e consolidou o gênero Mahou Shoujo na indústria dos animes e mangás. Porque até então esse estilo não existia oficialmente.
E essa obra se tornou muito importante principalmente para as mulheres, por quebrar certos padrões, mostrando personagens femininas fortes e independentes como protagonistas em uma história que envolve tanto ação quanto romance. E vocês sabem que o Japão é um país muito machista, né? Hoje em dia é menos, mas ainda é. Então, além de ser uma fonte de inspiração para o empoderamento feminino ao redor do mundo, Sailor Moon também serviu como referência para que as futuras gerações de criadores tivessem uma outra visão em relação à figura feminina. E isso foi uma coisa que transcendeu o mundo dos animes, galera. Isso reverberou até mesmo no mundo dos games. E é por isso que hoje em dia nós temos muitos jogos protagonizados por personagens femininas. Número 4. Naruto. Naruto foi a grande porta de entrada para milhões de fãs no mundo dos animes. Ele é sem dúvida um dos mangás mais reconhecidos do mundo. Cara, você pode reparar, se você perguntar de anime para alguém que não é do meio, na maioria das vezes as pessoas vão te responder Dragon Ball, Naruto ou Pokémon. E essa obra se tornou um importante exemplo tanto em termos de construção de personagens como em narrativa. Além disso, tem relatos de vários autores e mangás de sucesso que foram influenciados por ela. Como por exemplo, Jujutsu Kaisen, Boku no Hero Academia, Kimetsu no Yaiba, Tokyo Ghoul, Black Clover, Kagurabachi, que é um mangá novo que está começando a estourar agora lá no Japão, e vários outros. De acordo com as informações de alguns serviços de streaming, Naruto ocupa o primeiro lugar entre os animes mais assistidos e já se tornou uma das franquias mais rentáveis, não apenas na venda de produtos colecionáveis relacionados à série, mas também na parte de jogos. E sabe o que ainda não tá no ranking das coisas mais assistidas? Esse canal maravilhoso, é claro. Pô, Edu, você tá virando piadista agora também, né? Não, mas falando sério, com a sua força eu tenho fé que isso pode mudar. Então bora lá esticar o dedão que nem o Luffy pra acertar o botão do like aí. Eu te agradeço de coração e agora vamos continuar. Número 5. One Piece. Além de todo o prestígio e da fanbase gigantesca que ele conquistou, One Piece sem dúvida foi um mangá que mostrou para os outros países que eles podiam ganhar dinheiro com isso. Com mais de 500 milhões de cópias vendidas, ele já bateu até ícones do mundo dos quadrinhos como o Batman e o Homem-Aranha. Inclusive, o One Piece tem se mantido no topo como o mangá mais vendido no Japão há décadas. E é claro que eventualmente ele dá umas caídas e tal, o que é normal, né? Não tem jeito. Só que mesmo quando ele não é o mais vendido, ele tá sempre nas primeiras posições. E assim como o Naruto, One Piece também influenciou toda uma geração de autores, principalmente pela forma excepcional como Oda estrutura a narrativa, inserindo pequenas referências e easter eggs de futuros eventos dentro da história e pela riqueza na construção de mundo. E em 2023, a obra conseguiu mais uma conquista importante, se tornando o primeiro caso realmente bem sucedido de uma adaptação de anime em live action. E isso é uma coisa que vai ser muito importante para o futuro, porque agora as grandes empresas, investidores e estúdios estão vendo nos animes grandes oportunidades de fazer dinheiro, o que é ótimo para o desenvolvimento da indústria em geral. Número 6. Doraemon. Doraemon é uma das animações mais populares do Japão e é um dos mangás mais vendidos de todos os tempos. Ele estreou lá em 1969 e continua sendo exibido até hoje. Além disso, o anime já teve várias adaptações, spin-offs, filmes e jogos, e ele está sempre entre os 10 animes de maior audiência toda semana. E a importância desse anime não vem só da longevidade dele, mas também porque, diferente de outras animações da época, ele foi o primeiro a abordar temas mais profundos relacionados à amizade, a dar uma segunda oportunidade para as pessoas e sobre responsabilidades. E por isso Doraemon acabou se tornando um importante veículo educacional para as crianças japonesas. Inclusive, o personagem foi coroado como representante oficial da nação pelo Ministério de Relações Exteriores do Japão e já foi incorporado como parte da cultura pop deles, recebendo até um museu inteiramente dedicado à obra. Número 7. Akira. E falando sobre abordar assuntos mais complexos, o filme e anime de Akira foi um dos mais impactantes na história da animação japonesa e fez um sucesso absurdo no ocidente.
O estilo de arte futurista e os painéis cinematográficos do mangá foram recriados perfeitamente na adaptação dirigida pelo Katsuhiro Otomo, que por coincidência também é o criador da obra. Com uma narrativa bem mais madura, esse anime cruzou vários limites da época, sendo o primeiro a mostrar um futuro distópico e abordar várias questões morais em relação à tecnologia e à evolução humana. Ele se tornou a base para a criação de várias obras com esse tipo de ambientação que revolucionaram o mundo do entretenimento, como por exemplo a trilogia Matrix das irmãs Wachowski, os quadrinhos de Watchmen, os filmes de Avatar e até o game Cyberpunk 2077, que depois também recebeu uma adaptação em anime inspirada no mesmo universo. Número 8. Slam Dunk. Criado pelo Takehiko Inoue, o mesmo autor de Vagabond, Slam Dunk atingiu o público japonês como uma verdadeira tempestade nos anos 90 e se tornou uma das séries mais amadas no país. Muitos autores de mangás já afirmaram em entrevistas que Slam Dunk é o melhor mangá de esportes que existe. E a repercussão dele foi tão grande que ele conseguiu popularizar o basquete no Japão, um esporte que até então não tinha relevância alguma no país. A história mistura ação e humor na dose certa e o principal é que ela mostra o esporte de uma forma muito realista e admirável. E uma das grandes curiosidades dessa obra já começa com o próprio autor. Segundo ele, a história de Slam Dunk nasceu por causa do passado dele, porque ele amava o basquete e antes de se tornar autor de mangá, ele tinha o sonho de se tornar um jogador profissional. Uma outra coisa interessante é que graças à obra dele, os japoneses passaram a se interessar mais pelo basquete e as emissoras de TV começaram a transmitir jogos da NBA no país. E é claro que ele se tornou uma grande referência para vários mangás de esporte que foram surgindo a partir de então. Número 9. Urusei Yatsura. Apesar de Inuyasha ser a obra mais conhecida da autora Rumiko Takahashi no ocidente, o mangá de Urusei Yatsura foi a primeira obra de sucesso dela no Japão e mudou a indústria para sempre. E isso porque essa foi a primeira série a dar um bom exemplo de como construir uma boa personagem feminina em uma história do gênero shonen, que é tipicamente dominado por protagonistas masculinos. Muitos autores como o Hideaki Anno de Evangelion, o Hiro Mashima de Fairy Tail e até as autoras do grupo Clamp, conhecido por Cardcaptor Sakura e XX-Holic, já disseram em entrevistas que a LAM de Urusei Yatsura foi a inspiração para a criação de várias personagens deles. E não só isso, galera, a Rumiko Takahashi foi pioneira em explorar esse estilo de história que mistura um tipo de comédia meio pastelão com romance e ação ao mesmo tempo. E muito desse estilo dinâmico de comédia dela foi aproveitado por outras obras grandes com o passar dos anos, como é o caso de Konosuba, por exemplo. Além disso, as principais personagens femininas da Rumiko têm essa característica de serem mulheres mais proativas, de tomarem iniciativa e não dependerem sempre de um homem para resolver os problemas. Então, muito do que a gente vê em algumas protagonistas femininas hoje se deve à influência das obras dela. Número 10. Ashita no Joe. Apesar de não ser tão conhecido e apreciado fora do Japão, não dá para subestimar a influência do mangá Ashita no Joe, já que ele é considerado por muitos como o melhor mangá de boxe de todos os tempos. Ele apresenta uma história com lutas cadenciadas e extremamente coreografadas que serviram de base para movimentação em vários mangás shonen famosos como Dragon Ball, Naruto, Hajime no Ippo, que é outro mangá sobre boxe, dentre outros aí. Mas o que torna Ashita no Joe realmente especial é o impacto que ele teve nos milhões de japoneses que ainda estavam se recuperando dos horrores da Segunda Guerra Mundial e da recessão econômica. O tema central da série, que é a perseverança e a esperança no amanhã, inspirou muitas pessoas a continuarem vivendo e lutando assim como o protagonista da obra. Cara, pra você ver como são as coisas, né? Às vezes, para uma obra conseguir ter uma grande repercussão e se tornar influente, depende muito do contexto histórico onde ela está inserida também. Então, para os japoneses, esse mangá com certeza teve outro peso, já que ele foi um grande pilar de sustentação para o povo em um momento de dificuldade. Muito da hora isso, né? E pra você, teve algum anime dessa lista ou mesmo algum outro que foi muito importante para você em algum momento da sua vida? Comenta aí, porque eu acho muito legal saber esse tipo de coisa de vocês também.
E ó, eu espero de coração que vocês tenham gostado dessa listinha. E se você puder, deixa um like para dar uma força pro canal e se inscreve aqui que eu vou trazer novidades para você toda semana, beleza? Um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!